Deus Filho, Deus Espírito Santo. Com estas palavras eu quero saudar a igreja do Senhor com a santa e confortadora paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus nessa noite em poder estarmos reunidos com este propósito tão grande que é trabalhar com o que há de mais importante na face da terra, que é a família. No entanto, eu confesso que muitos de nós temos falhado com a nossa missão de, na verdade, constituir famílias. Infelizmente, irmãos, nós não temos como prioridades verdadeiras alguns fatores importantes na vida cristã. Quero inicialmente louvar a Deus, poder encontrar um bom número de crianças, de jovens do culto, uma igreja jovem, e que uma igreja que precisa, na verdade, ser trabalhada para o crescimento e fortalecimento dos laços familiares. Se nós não tivermos cuidados, em pouco tempo, uma grande avalanche que tem tentado destruir as famílias, ela irá conseguir produzir muitos estragos na vida das nossas e das futuras famílias que estão se levantando. Nós vamos observar que há muitas pessoas que pensam que casamento vem pronto, que família vem pronto. Nem quando você casa com a viúva ou com o viúvo, a família não vem pronta, né? A família é uma construção, né? O casamento é uma construção, mas muitos de nós ainda não nos adaptamos a podermos entendermos esta real necessidade da construção da família. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o contexto daquilo que Deus ele quer trazer para nós, e parece que a gente não nos detemos nesta grande preocupação em formar verdadeiramente jovens, melhor crianças, adolescentes, jovens e futuramente famílias formadas. Nós vamos observar que desde o princípio de todas as coisas, Deus ele instruiu a Moisés com a preocupação da formação da família. E aí a gente pode levar os jargões que temos ouvido. Ah, família é muito difícil. Ah, casamento é muito difícil. Todo o tempo foi, todo o tempo existiu e todo o tempo sobreviveu. O grande dilema é que nós, na verdade, muitas das vezes não queremos gastar tempo. Nós não queremos instruir. Nós não queremos, na verdade, às vezes cedermos para termos uma melhor situação familiar dentro de casa. Eu sei que todos nós já ouvimos aquela história: quando um não quer, dois não brigam. Mas às vezes a gente sabe disso e por causa de nada, às vezes começamos contenda dentro dos nossos lares. E olhando para a Bíblia no princípio, quando Deus instrui, e eu procurei em todo o contexto do Antigo Testamento, onde Deus formou uma igreja, eu não encontrei em canto nenhum. Deus nunca formou igreja no Antigo Testamento. A igreja é fruto da história da graça do Novo Testamento. Mas em toda a estrutura do Antigo Testamento, Deus sempre preservou as famílias. Quando Deus ele chama Abraão, ele é enfático em dizer: Abraão, você vai ter que deixar a sua família, porque nós vamos formar outra família. E você vai para um lugar onde você não sabe, eu não vou lhe dizer onde é, eu não vou lhe dar nenhuma promessa além de que você será uma grande nação. E Abraão saiu sem, na verdade, um destino próprio. Mas por que estou trazendo à memória a ação de Abraão? É que quando Deus faz a promessa a Abraão de dar a ele um filho, e dizer que ele seria uma grande nação, Abraão acredita, Abraão sai. E quando ele sai diante da situação, agora Deus diz para ele: eu quero seu filho como sacrifício. E Abraão pega o menino e vai para o monte Moriá para sacrificá-lo. E quando Abraão sobe ao monte Moriá, Moisés, e chega lá, Isaac olha e diz: pai, tudo bem, tem o altar, tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas cadê a ovelha para o sacrifício? Cadê o novilho para o sacrifício?
Então nós entendemos que Isaac, ele conhecia muito bem aquilo qual o seu pai ensinava, aquilo que o seu pai havia aprendido. Hoje, irmãos, infelizmente, os nossos filhos sabem mexer no iPad, no tablet, no iPhone, no telefone, smartphone, mas pergunta o versículo da Bíblia que poucas crianças sabem recitar. Mande cantar um hino que ele sabe cantar um bocado de música, menos os hinos que na verdade nós somos instruídos para aprendermos. E o que isso na verdade tem a ver conosco? Tem a ver que nós precisamos construir famílias. Precisamos edificar famílias. E quando nós falamos de família, nós precisamos entender que elas precisam serem construídas em cima e com base de características saudáveis. Precisam ser construídas com base em características que realmente demonstram aquilo que os seus pais, na verdade, os querem ensinar. E quando eu olho para isso, eu vou entender, primeiramente, quando eu olho para um filho de um judeu, aonde ele estiver, ele vai estar instruído naquilo que os seus pais aprenderam. Até um muçulmano, se você pegar um filho de um muçulmano, de um islâmico, ele vai estar instruído naquilo que os seus pais, religiosamente, eles fazem. Você pega, e não vamos muito distante, um filho de uma família adventista, eles vão estar instruídos dentro daqueles planos que os seus pais o conduziram. E eu pergunto, por que é que nós não conseguimos? Eu pergunto por que é que as nossas famílias, às vezes, Moisés, ele disse que uma expressão, e a gente com base observa isso, quantas mães e quantos pais não estão chorando porque criaram os filhos na igreja e hoje estão nas drogas. Por que estão nas drogas? Não é o mundo, não é o mundo. Somos nós que falhamos na educação que demos aos nossos filhos. É na verdade as ações de quem na verdade eles estão se desenvolvendo. Você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe com quem os seus filhos brincam? Você sabe com quem os seus filhos conversam? Na maioria das vezes nós não sabemos. Na maioria das vezes nós não atentamos para isso. E depois nós vamos estar no matutino, no círculo de oração, chorando, lamentando, fazendo jejum, campanha. O irmão diz, pastor, você vai pregar na campanha? Eu disse, é para quê? Para prefeito ou para governador? Porque nós nos envolvemos com todas as coisas, porque nós não instruímos para lá na frente nós não errarmos. Nós vamos olhar, irmãos, e vermos que a realidade da vida contemporânea, ela revela famílias divididas e incompletas. Nós vamos olhar que a verdade é que quanto mais nós falamos de família, mais parece que as pessoas estão mais distantes de Deus. Nós já não vemos tantas pessoas com aquela preocupação. Você já ensinou seu filho a orar? De que maneira você ensinou seu filho a orar? Você já mostrou para o seu filho a realidade que ele deve ter com a Bíblia, que é o livro sagrado que nós cremos? Ou qual foi o presente que na verdade você deu de mais valioso para o seu filho? Eu lembro-me que quando a minha filha menor, ela sempre me acompanhou, que é a mais velha na verdade, e eu dei uma Bíblia de presente para ela. E todos os meus filhos, quando eu dei a primeira Bíblia para eles, eu escrevia na capa: de todos os presentes que eu já te dei, esse é o mais valioso e o mais caro que você pode ter tido. E uma vizinha pegou a Bíblia assim, ela ficou olhando assim, como sem entender, mas esse aqui é o mais valioso, o mais importante, sim. Porque escrito estava lá na página, porque neles contém palavras de vida eterna. O maior presente que você pode dar não é o último smartphone que saiu. O melhor presente que você pode dar não é o melhor brinquedo que a estrela, se ainda existe, ainda vai lançar. O melhor presente é a instrução que você pode levar no seu filho para um futuro pleno diante da presença de Deus. Nós vemos, irmãos, em nossas igrejas, a inquietude, a conversa, o tempo de culto que na verdade não se valoriza em uma ministração de ensino para que nós na verdade saiamos, e quando saiamos da igreja, nós saiamos com a certeza de que ouvimos uma palavra e vamos colocá-la em prática em nossas vidas. Pais e mães que às vezes saem de casa, o pai na frente, a mãe atrás, um arrasta o filho para um lado, outro para o outro, e às vezes nem mesmo as próprias crianças entendem por que eles andam daquela forma. E de vez em quando ele para, olha para trás, anda mulher, senão a gente vai se atrasar. Quando na verdade poderia passar. Minha mulher diz que eu ando muito rápido, realmente eu ando muito rápido. Quando eu vou caminhar, as pessoas acham que eu estou correndo, eu estou andando, né? Mas é um estímulo comum, na verdade, que nós temos.
Mas nós estamos falando, irmãos, da constituição, da formação, daquilo que nós dizemos. Nós dizemos que a família é a coroa da criação, e Deus assim o falou, que ele disse que era muito bom. Nós dizemos que a família é o maior projeto de Deus, mas o que a gente mais valoriza é a casa que a gente tem, é o carro que a gente vai comprar, se no final do ano vai trocar. E na verdade nós não estamos preocupados com as nossas famílias. Nós estamos preocupados em que escola nossos filhos vão estudar, mas muitos dos nossos filhos nem para a escola dominical ele vem, não aprende a palavra de Deus. Nós estamos preocupados com o curso de inglês, porque ele tem que ter uma língua especial. Se ele vai ser missionário, é bom que ele aprenda duas, inglês e espanhol, porque talvez seja algo importante. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados se os nossos filhos, eles querem ser doutores, advogados, se eles querem ser engenheiros, porque na verdade nós não valorizamos o ministério. O pastor Adelaide estava dizendo, eu tenho a mesma dificuldade, está aqui uma bateria, mas não tem um tocador, que eu não vejo tocando, se eu não sei. Talvez tenha um teclado, ele ficou aqui babando com Moisés tocando, porque ele queria um tecladista, não tem. Por que nós não temos? Porque nós não formamos. Lá na Cristã do Brasil, que você vai ver que desde as crianças aos adultos, eles vão aprender música, e não vão aprender música como a gente aprende de ouvido. Eles vão aprender com partitura. Se nós queremos, nós precisamos formar. E nós não temos constituído isso. Às vezes nós olhamos para, e desculpem-me as adolescentes, as crianças de 7, 8 anos dizendo, fulano pediu para namorar comigo. Lá no pé do vidro resolve no instante você namorar. Porque às vezes nem aprendeu ainda caminhar diante da presença de Deus, não sabe o que é a vida, mas já está sendo instruída a um sentimento que na verdade, irmãos, quem começa a namorar cedo só começa a sofrer mais cedo. Não pense que é outra coisa. Quem começa a namorar mais cedo é quem mais começa a sofrer cedo. E na verdade, às vezes nós nem ensinamos também isso aos nossos filhos. A minha filha começou a namorar com 15 anos, 14 anos. Interessante que a gente sempre foi muito aberto com os nossos filhos. Eu era dirigente do Alto Branco na época, e teve um grupo de louvor lá, bendito grupo de louvor, né? Eu fui lá onde ela arrumou o primeiro namorado. E aí ela chegou para mim com aquela história, sentou, disse, pai, eu tô querendo namorar. Eu disse, mas minha filha, senta aqui, vamos conversar essa história. Namorar, minha filha, você está terminando o 2º grau, vai entrar na universidade, para que namorar? Você vai perder tempo. Aí eu comecei o sermão, né? Entrei em Gênesis, terminei Apocalipse, entrei numa coleção de livros de teologia, filosofia, falei tudo, passei quase 2 horas falando, e ela olhando para mim. Quando eu terminei, eu disse, minha filha, você ainda quer namorar? Disse, quero, pai. Eu disse, que tempo perdido, família. Mas na verdade, irmãos, graças a Deus que ela começou a namorar, mas só casou quando na verdade terminou o curso universitário, tinha uma casa já para morar, pensava em trabalhar para poder fazer isso. E na verdade eu sempre instruí, eu sempre disse a minha esposa, meu filho, às vezes eu vou trabalhar, você vai trabalhar para quê? Não, porque ganhar um dinheiro para ajudar na casa, está faltando o quê? Nada, então por que você está podendo me ajudar? Não estou pedindo ajuda. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa em ganhar dinheiro, mas esquecemos de cuidar o que é mais valioso, que é do nosso lar. É cuidar dos filhos que têm sido terceirizados na mão de pessoas. Quantas pessoas e histórias você já não ouviu? De cuidador que dá nos idosos, de cuidador que dá nas crianças. Coisas, irmãos, que às vezes minha carne treme quando eu vejo na televisão uma situação de pessoas que ganham para cuidar das crianças e estão batendo, estão maltratando aquelas que dão o pão de comer a eles que trabalham. E por quê? Porque nós terceirizamos as nossas famílias e deixamos na mão, na verdade, de quem não recebeu as mesmas instruções que nós. Nós vamos olhar, meus irmãos, que quando as famílias se afastam de Deus, torna-se mais difícil manter as famílias e, consequentemente, os casamentos. Você já percebeu que os casamentos de hoje duram pouco? Muitos casamentos, o povo já casa, se não der certo, a gente separa. Parece que é uma coisa que não vale nada, e às vezes não entende quem vai sofrer na conjunção de tudo isso. Eu não sei quantos aqui na verdade tiveram o desprazer de ter os seus pais separados. Eu não sei quantos filhos ou adolescentes ou jovens que têm o desprazer de não ter o privilégio de sentar com a mãe e o pai porque eles já não vivem mais juntos. Tudo isso fruto de afastamento de Deus. Ah, pastor, mas hoje na igreja, porque também não é crente, tem muita gente dentro da igreja, mas que não se converteu ainda.
Tem muita gente que ingressa no ministério, sou obreiro. Tu é um obrado, porque na verdade não aprendesse nem ainda domesticar, domar, ensinar a tua família. A Bíblia diz que primeiro a gente precisa aprender a domar a família, para que depois a gente comece a administrar a igreja de Deus. Nós vamos olhar, irmãos, e vermos que se nós pararmos para uma ação conjunta do que nós entendemos, por exemplo, não sei aqui, os irmãos, eu não tenho essa besteira, mas eu vejo, todo ano tem gente que tem que pintar a casa. Está chegando o final do ano, tem que pintar a casa. Não, e a casa tem bastante reforma, beleza? A situação comum de entendermos. E isso só vai, na verdade, a gente acha bonito quando a gente posta na internet. Eu vejo o povo lá com a figurinha do pai orando e a criancinha de lado. Ai, que coisa linda, maravilhosa. E você faz isso? Quantas vezes seu filho viu você de joelho orando? Quantas vezes seu filho viu você com a Bíblia aberta lendo? Quantas vezes você sentou com a sua família para estudar a palavra de Deus? Quantas vezes você sentou na mesa, todo mundo só come depois todo mundo sentar e orar? Se nós não ensinamos, nós nunca teremos a família que nós desejamos. Você quer uma família assim? Amém? Quem não quer, não tem problema, quer direitos iguais de querer ou não. Mas nós só vamos ter se nós, na verdade, formos em busca de fazermos aquilo que nós desejamos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. As casas têm manutenção, elas têm ações de reforma, os carros precisam de manutenção, o ser humano precisa ir no médico fazer exames, anuais ou semestrais, porque dependendo da idade, da condição comum. Mas nós não paramos ainda para entender que as famílias e os relacionamentos, eles também precisam de manutenção. Quantas vezes você para com sua família para dizer, vamos parar aqui 2, 3 dias para descansar, repousar, ou vamos tirar umas férias aqui de uma semana. Às vezes, irmãos, nós passamos tempo sobre tempo e somos nós mesmos quem destruímos as nossas famílias, por não pararmos para entendermos que as famílias, o ser humano, ele precisa de manutenção, de reforma. Eu entendo que não é encarar nenhuma situação com pessimismo, é encarar com realismo. Eu entendo, irmãos, que às vezes alguns ventos eles sopram na vida de cada um de nós. Também nas palavras de Moisés, quando ele falou, no deserto não é lugar da gente estar, exato, a gente passa por ele. Eu aprendi mais uma frase com o pastor Zé Carlos segunda-feira. Pastor, como é que o senhor está? Eu estou lutando, vencendo e caminhando. Porque se você tiver uma vitória hoje, entenda, amanhã vai começar a nova luta. Aquela já passou. Nunca vai parar na nossas vidas a luta. Eu estava ouvindo ontem à noite o pastor Roberto lá em João Pessoa. Estávamos lá na EBO. Ele estava falando a respeito de algumas situações do aprendizado. Ele disse, olha, eu tenho 54 anos, faz 50 anos que eu estudo, não parei de estudar ainda. E eu fiquei pensando, pensa num trauma grande que a gente tem. Porque quando a gente completa 3, 4 anos, aí vai para a escola. Não vai para a escola, não é para aprender, não é porque o povo quer se livrar da gente dentro de casa. E tem pai que ainda acha pouco, aí bota naquela creche que é o dia todo. O que é que ela está fazendo em casa? Nada. Está só lá mesmo em casa esperando o marido chegar. Mas o menino está no berçário, que é para não ter trabalho. Minha filha, se você não quer trabalho, para quem inventou ter menino? Se você não quer ter trabalho, para quem inventou de casar? Casamento, na verdade, é uma construção sem fim. Todo dia a gente coloca um tijolo, todo dia a gente faz um reboco, todo dia a gente faz uma pintura. E quando chega no final da tarde, tem que tomar um banho para se limpar e começar tudo de novo no outro dia. Os ventos sopram, as tempestades se levantam. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que um furacão ele passa na sua vida, passa na sua família, e como a gente vê na Califórnia, alguns países aí destrói tudo, mas é possível, mesmo diante disso, diante de todas e quaisquer possibilidades, para que sejam reconstruídas para a glória do nome do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver, primeiramente na expressão de Deus falando para Moisés, e há duas ações que Deus manifesta a Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, no capítulo 11 de Deuteronômio, eu vou ler 11.
Quando Deus ele manifesta aí dizendo a ele: pôde, pois, estas palavras nos vossos corações, na vossa alma, e atai-as por sinal à vossa mão, para que esteja por testeira entre os vossos olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentado na igreja. Amém? Amém não, está escrito assim: em tua casa. Mas a gente quer colocar essa imposição para a igreja. A menina que cuida das crianças não está fazendo nada. E você está fazendo o quê? Que não educou seu filho para trazer para a igreja, para ele ser educado na igreja. A escola está educando, é o lugar onde o menino aprende palavrão, na escola. Você quer transformar o seu filho num demônio, bota ele numa escola que tem bem muito menino ruim. Ele vai chegar em casa pior do que aquele diabo da Tasmanha que no desenho animado sai comendo tudo. E para você mudar, irmãos, leva tempo. Um palavrão que o menino aprende na escola, para você tirar da cabeça dele, vai durar semanas e olhar se você conseguir. Porque a Bíblia manda que a gente ensina os nossos filhos em casa, andando, sentado. Escreva na porta, escreva na testeira. E isso os meninos sabem fazer muito bem. Quem não tem um artista em casa, né? Dê um lápis grafite ou de pintura a ele e deixa ele perto da parede. Você vai ver como ele vai fazer um desenho maravilhoso. Deus estava dizendo: eduque, ensine os seus filhos. Ele diz: ensinai a vossos filhos, falando delas o quê? A palavra. E aonde? Na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando, escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nós temos falhado, irmãos, na educação das nossas famílias, na formação das nossas famílias. E como aqui é uma igreja muito jovem, tem poucos que na verdade poderiam olhar. Nem o pastor Adelaide, né? Tem só o cabelo branco, mas é um menino, viu, da minha idade. Mas quantos filhos o senhor tem? Só 2. A minha mãe teve 7, minha avó teve 16. Ah, pastor, não é mais época. Por que não é? Porque a gente não tem mais controle sobre a família. Nós não temos mais os mesmos patamares dos nossos pais. Que quando a gente, preste atenção, irmãos, isso é algo importante para a gente poder ouvir e colocar em prática. A gente está susceptível a vir para a igreja, escuta e sai da igreja e pratica as mesmas coisas. Não era diferente. Sabe o que era diferente? É que os nossos pais tinham moral. É que a nossa mãe tinha moral. É que ele dizia não sai, a gente não saía. Ele dizia não faça, a gente não fazia. E se a gente inventasse de fazer, ele dizia, sabe o que é que ele fazia? Deixa eu dizer a vocês. Isso aqui é a bandeira do Brasil, meu filho. Se você não cantar direitinho o hino nacional, já viu. Eu não morri, estou aqui com 47 anos, vivinho da Silva. Só que a gente deixou, na verdade, de instruir. Ah, pastor, isso é o tempo antigo, por isso que as famílias estão do jeito que estão. Passasse na frente do pai, conversando com o mais velho, para ver onde é que você levava um pataco na cabeça. Entrasse na conversa. Menino hoje, o pai está conversando, aí ele chega, não é assim não. Cala a boca, menino. Deus estava dizendo para nós, irmãos, e continua dizendo. Nem ler porque o tempo já está extrapolado. Mas Jesus vai nos dar a ideia de fazer o ato de formação. Jesus vai falar de uma construção. Era a mesma casa. Eu vou dizer com os mesmos materiais, com a mesma formação. O que diferenciava as casas era a estrutura de fundação dela. Uma estava fundamentada sobre a pedra, sobre a rocha, e a outra estava montada e criada sobre a areia. As mesmas condições que vêm, porque aqui, irmão, quem é que recebe salário mínimo diferente aqui? Quem é que recebe salário mínimo diferente? Salário mínimo, quem recebe diferente? Ninguém, porque salário mínimo é salário mínimo, não tem diferença não. Você pode receber 2 salários mínimos, 1,5 salário, mas salário mínimo é salário mínimo. E o salário mínimo que vale na sua casa, vale na minha, de qualquer um. Então Jesus estava falando da condição, da formação, daquilo que na verdade nós teríamos que ter como responsabilidade do que Ele tinha colocado em nossas mãos.
Você já parou para pensar que Deus está dizendo para nós que os filhos são herança? Você já entendeu que herança não é o que lhe pertence, é o que alguém confiou em suas mãos? E que você vai prestar conta diante de Deus dessa herança que Ele lhe deu? As mesmas condições que foram para a casa da rocha, foram para a casa da areia. Se você é crente assim como eu, a sua família está debaixo da mesma proteção, do mesmo Deus, do mesmo Senhor, da mesma palavra. Então a família de fulano não pode ser melhor do que a minha, porque a gente tem essa ideia também. A família de todo mundo é boa, só não é boa a minha. Família nem para tirar fotografia não presta, a sua, a minha presta. Todo ano eu tiro uma bem bonita. Porque nós não aprendemos ainda a valorizar o que é nosso. Só o que presta é dos outros. E Jesus disse que vinha as intempéries, as dificuldades, os problemas. Tem alguma família aqui que não tem problema? Se levantar a mão, já vou ficar orando por você, porque já é um problema não ter problema. Porque todos nós temos problema. Todos nós, irmãos. Eu tenho 30 anos de casado, 33 anos de convivência, tenho 47 anos apenas, tenho 3 filhos, o mais velho tem 29 anos. E meu filho mais novo tem 21 anos de idade. Cursa direito. Todo dia me aperreia para querer fazer seminário, que ele quer ser pastor. Eu disse, vai, agora você vai ser pastor como eu fui. Negócio de seminário para estar desvirtuando a mente, o casamento, o pensamento da mente dos jovens, eu não quero para minha família. Acaba vai crente para o seminário, volta desviado. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Essa é a realidade que nós encontramos de um quadro de uma igreja que tem perdido os reais valores dos fundamentos da palavra de Deus. Nós não instruímos, na verdade, os nossos filhos para serem verdadeiros adoradores a Deus. Nós chegamos na igreja, nós não ficamos quietos, passamos o tempo todo conversando, andando, tomando água e o banheiro. Imagine se os banheiros das igrejas fossem bonitos. Porque às vezes tem uns banheiros que eu tenho até vergonha de ir neles nas igrejas. Porque na verdade eu nunca fui em banheiro de igreja. Só um dia que eu tive um descontrole, eu tive que correr lá. Porque eu acho que o banheiro na igreja é apenas para uma emergência sutil diante disso. A igreja é o lugar para a gente vir, para adorar, exaltar. São 1h30, no máximo 2 horas. Mas nós não conseguimos parar esse tempo para dar o nosso melhor para Deus. Nós vamos olhar, irmãos, que o grande problema, e a gente observa no que Jesus diz, olhando para o fundamento, Jesus fala de uma ação que nós denominamos de projeto. Qual é o projeto que você tem para o seu futuro? Qual é o projeto que você tem para um casamento? Semana, uma jovem da igreja foi me procurar, pastor, está aqui meu namorado, eu quero namorar. Eu sentei com eles para a gente conversar. Qual é o seu plano? Porque na minha volta aqui não tem esse negócio de namorar para estar de chameguinho para cá e para lá. Que crente tem que namorar para casar. Você quer casar? Ele chegou e ficou com os olhos assim olhando para mim. Isso é, meu filho. Porque é um chamego tão grande de jovens dentro da igreja, de pessoas dentro da igreja. Namora com hoje, amanhã você, cadê o namorado? Não estou mais com ele não, eu agora estou com fulano. Isso não é coisa para crente. Isso não é coisa para quem na verdade serve a Deus. Nós precisamos de projetos. Nós precisamos de planos. Nós precisamos de objetivos. E isso tem faltado na vida da igreja. Nós vamos olhar, irmãos, e talvez você me pergunte, só mais 10 minutinhos eu paro. Vamos perguntar, pastor, então por que tem que ter um projeto? Eu não sei se você já viu que toda casa construída sem projeto, quando termina o povo está dizendo, tem que reformar, ficou muito pequena a sala, tem que tirar essa, não tem uma cozinha desse tamanho. Por quê? Porque não teve projeto, não se dimensionou o que na verdade queria. Então um projeto, ele valoriza a construção. E entenda, quanto maior for o projeto, maior será a valorização. Então pense grande. Porque mesmo que você não possa construir o seu projeto total, você pode construir uma parte, mas você sabe que tem uma outra que resta se dar o acabamento, deixa tudo prontinho, está lá, tranquilo. Aí você diz, agora terminei esse, vou começar outro. Mas você está planejando. Quando nós falamos de projeto, nós falamos de economizar tempo. Quem tem projeto não perde tempo.
Quem tem projeto não está desperdiçando tempo. Quando nós olhamos e algumas vezes entendemos que esses são os grandes conflitos dentro da igreja, de pessoas que namoram e casam adodaiada e de repente já está se divorciando, se acabando. Hoje há um índice muito grande de divórcios dentro da igreja. Há 30 anos passados nós nem ouvimos falar desse negócio na igreja. Nós nem ouvimos falar desse sentimento no coração de crentes. Porque hoje com qualquer coisinha, irmão, já é fruto. Eu vou para a casa de mãe, eu vou para a casa de meu pai. Porque não consegue enfrentar as realidades de um relacionamento. Porque falta projetos de vida. Nós vamos olhar, irmãos, quem tem projeto evita o desperdício de recursos, de material, de mão de obra. Muitas vezes nós desperdiçamos muito em muitas coisas. Às vezes nós não valorizamos, na verdade, o que nós temos de necessidade dentro do lar. Qual é o seu plano? O que você pensa para a sua família? O que você pensa para os seus filhos? O que você pensa para o seu próprio relacionamento? Quanto tempo de relacionamento? Já tenho 20 anos. E o que é que mudou no seu relacionamento? Às vezes a gente faz culto de família, encontro de casais, faz encontros separados, e a gente não vê transformação e mudança na vida das pessoas. Por qualquer coisa, chega em casa e já chega na cozinha, já queimou a carne. Não, pegou aqui na panela. Eu mesmo que não quero essa carne queimar, começa a abrir o cara do negócio dele. Eu nunca briguei por causa de comida. Tá aí minha esposa para dizer. Eu nunca reclamei nem da comida. Eu posso até não comer toda, mas pelo menos balanço lá. Nunca reclamei. Meu filho quer comer o quê? Meu filho, o que você fizer. Se encher a barriga, se não tiver nada, faça cuscuz. Porque às vezes a gente cria problemas com coisas pequenas dentro do nosso lar. Nós já temos tantos problemas, irmãos. Nós já temos tantas situações que nos envolvem. E às vezes nós criamos problemas onde nós não deveríamos ter problemas. Eu não tenho problema se eu for sair e ela estiver deitada ou dormindo de manhã. Eu vou lá na tábua de passar ferro, pego o ferro, passo minha camisa, passo minha calça, boto nos couro, desapareço quando eu chego. Estava onde? Estava no sítio, estava lá na laneira, estava lá em cima. Sem problemas. Por que é que eu vou ter que ter problemas com coisas pequenas? Nós vamos olhar, irmãos, que quando nós temos projeto, isso gera o quê? Gera um planejamento. Eu quero ter um filho, beleza. Qual é o plano que você tem para esse filho? Qual é o objetivo? Qual é a estratégia? O que você tem de orçamento para isso? Às vezes está a barriga saindo pela boca e não tem nada para o menino. Sim. Você planejou? Você ouçou a situação? Eu sei que acontecem situações inesperadas. Eu fui, vou dizer, estou dizendo, porque o que eu estou dizendo eu estou vivendo. Quando a minha primeira filha foi nascer, ela, com 6 meses de gravidez, a minha esposa, nós não tínhamos uma fralda. Naquele tempo não era descartável, isso é coisa de luxo. Era de pano. Cocô e mijo era lavado pela mãe, botado pendurado para ficar branquinho e botar de novo. Era do tipo daquele, botava na fralda. Ainda bem que ele ia ter mãe por aqui. Porque hoje tem muita mulher que não sabe o que é broche, não. E quem trocava as fraldas da minha filha era eu. Porque várias vezes que a mulher ia botar, ela furava a menina. Mas tem uma situação que Deus é aquele que cuida de nós em todos os estágios das nossas vidas. É a situação de que Deus, Ele sabe que às vezes nós também vacilamos e erramos diante de situações. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a projetarmos, a planejarmos aquilo que na verdade desejamos. Quem aqui deseja famílias melhores? E o que você está fazendo para que ela seja melhor? Nós queremos, nós estamos fazendo o que para que elas sejam melhores? O que é que nós estamos fazendo para que as nossas famílias sejam melhores? Você já viu a história que só quem não presta é o outro? Conheço a história de uma irmã, não vou dizer assim, lá na cidade de Areia, está longe, né? O senhor conhece, pessoal? Também, seu Rio. Crente. E aí, eu culto da família. Vamos ver a irmã Maria.
Irmãos, eu quero pedir oração. Porque meu marido, só Jesus. Ô homem que não vale nada, não presta para nada. 26 anos, todo culto, quando dizia assim, vamos ouvir. Quem levantava? Meu marido. Culto da família, meu marido. Aí um dia, de repente o pastor estava lá. Irmão, nós hoje vamos ouvir aqui um testemunho. Quem levantou? O marido dela. Porque às vezes, irmão, nós só apontamos os defeitos e o erro dos outros. Eu sou cheio de erros, de defeitos, mas até aqui a minha esposa tem me entendido. Eu já disse a ela, quando eu ficar brabo, não fique mansa não, fique brava também. Porque às vezes, irmãos, existem situações que os polos iguais, eles não podem, na verdade, se atrair. Não tem fogo. Só tem fogo se os polos forem diferentes. Positivo e negativo se juntando é que dá fogo. Então nós não temos como, na verdade, relacionarmos ações aonde as pessoas são iguais. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Todos nós somos diferentes. E é nessas diferenças que nós juntamos e formamos o que nós denominamos de família. Nós vamos olhar dentro dessa perspectiva, irmãos, que um casamento construído sem projeto de vida, ele não tem segurança, ele é sem forma, ele é sem beleza, ele é vazio, ele é sem significado, e a história é sempre a mesma. Se não der certo, a gente se separa. Mas separou por quê? Incompatibilidade de gênio. Pior que depois de 15, 20 anos de incompatibilidade de gênio. Por que não deu incompatibilidade de gênio quando estava namorando? Por que não deu incompatibilidade de gênio quando estava noivo? Só dá depois que casa. Nós vamos olhar e observarmos que quando nós temos um projeto, esse projeto ele gera excelência. E a excelência no projeto faz com que nós tenhamos compromisso com aquilo que na verdade nós vamos executar. Se você não quiser ter dor de cabeça, escute bem. Se você não quiser ter dor de cabeça em uma construção, não contrate um arquiteto. Porque o arquiteto ele quer beleza. Ele quer beleza. Ele não quer saber como é que vai executar. Ele não quer botar o nome dele num lugar onde não tem a beleza que ele construiu. Né, Vitor? Eu estou aqui, entendo. Se você na verdade contratar um advogado, você vai contratar um advogado sabendo que ele quer o quê? Ele quer o quê, reverendo Jorge? Ganhar causa, porque ele quer dinheiro. Nenhum advogado vai querer perder a causa, senão não tem dinheiro. Então eu não vou contratar um advogado para perder, e nem ele quer perder. Então nós precisamos investir, irmãos, porque na excelência não há prejuízo e nem arrependimento, porque cada um dá o seu melhor. Cada um dá o seu melhor. Nós vamos observar, e eu encerro, irmãos, porque a dinâmica era para um tempo mais longo, mas a gente tirou aqui pelas arestas do bolo. E como eu disse, eu nunca reclamei de nada na minha casa. Pela primeira vez, semana passada, eu cheguei em casa que eu não reconheci minha casa. Digo, minha filha, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Estava tudo de cabeça para baixo. Vocês sabem por quê? Tinha 2 netos lá em casa. Então não é fácil, irmão. E isso é uma consequência que vai acontecer nas nossas vidas. O maiorzinho que tem ciúme da menorzinha, se botar o maior no braço, o outro chora. Se botar o outro no outro chora, tem que botar os 2 no braço. E aí se pega o brinquedo para brincar, o outro pegar, joga no chão, sai espalhando tudo. Mas aí a gente precisa entender que mesmo diante dessa consequência nós precisamos ensinar. Uma das principais coisas que foi ensinada nessa tenridade ao meu neto é que jogou os brinquedos no chão, quem tem que apanhar, mas a gente costuma querer apanhar para arrumar. Pega a caixinha, bote dentro, apanhe, arrume. Menino está chorando, toma o telefone, vai brincar para lá.
Menino cai no chão e esquiça. A minha menina caiu uma vez no chão, nunca mais ela caiu. Eu ensinei a ela como é que a gente deita no chão. Nunca mais ela ciscou. E aí eu aprendi uma forma bem clássica. Menino caiu no chão, você pega com a mãozinha assim, fica só segurando ele no chão. Quando ele disser assim, eu quero se levantar, não vai levantar não, você vai ficar aí deitado aí no canto, aí onde você está. Porque ele vai aprender que nunca mais ele se deita. Mas nós costumamos, irmãos, a demonstrar e educar de formas erradas. E quando cresce, irmãos, é uma série de situações que nós poderíamos empregar. Nós precisamos aprender a vestir os nossos filhos direito, seja meninos, seja meninas. Nós precisamos entender, não, está em casa, na área de casa, a menina de calcinha, o menino de cueca, de short curto. Quando cresce não vai ter outro caminho não, vai ser as mesmas dependências comuns que ele vai querer. Nós educamos os filhos na frente da televisão porque temos que fazer alguma coisa. Faça algo mais útil para os seus filhos, para que quando eles cresçam, eles tenham algo melhor para, na verdade, fazer. E aí nós vamos ter sim famílias educadas, famílias restauradas e igrejas abençoadas na presença de Deus. Nós observamos que hoje, irmãos, eu encerro aqui, de fato. Hoje tudo no lar é dividido. As famílias hoje estão divididas. É aquela história: se trabalha o marido e a mulher, é meu salário, o teu salário. Graças a Deus que eu ensinei cedo a minha esposa. Ela foi trabalhar bem cedo. Quando ela recebeu o primeiro salário, foi o que ela fez? Tirou o dízimo, eu tomei o resto para administrar, que eu era o cabeça da casa. Ah, o pastor é machista, né? Vocês estão dizendo, eu entendi aqui a leitura. Se você está dizendo que vai trabalhar para ajudar na casa, quem é que vai administrar o trabalho? Se é realmente uma necessidade comum. Não estou dizendo que não trabalhe. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender que tudo precisa ter um ato comum de unidade dentro do lar. Você já viu quando os meninos fazem arruaça? Teu filho, e não é teu também não, peste. Fiz sozinho. É teu filho, é tua casa, é meu dinheiro. E a gente vamos construindo famílias completamente dissolvidas da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, na vida conjugal, na vida familiar, não pode haver divisão. Não pode haver aquele envolvimento do pai diz uma coisa, a mãe desmancha, ou a mãe diz uma coisa e o pai desmancha. É uma coisa interessante lá em casa, né, desde pequeno, que casa sempre foi assim: chame todos os amigos que quiser lá para casa. Pode brincar, comer, fazer arruaça aqui. Aí não. Aí de vez em quando tinha uns amiguinhos que chegavam e diziam: Dona Cássia, deixe Eric lá para casa. Ela olhava para ele assim, com essa cara que eu falei para você: eu não deixei ele pedindo, eu vou deixar tu. Ele é meu filho, eu não deixei, tu pedindo, eu vou deixar. Porque é essa condição que temos que entender. Se a mãe já disse ao menino que não vai, então não vai. Se o pai disse que não vai, não vai. Pode até ir em outra oportunidade, mas essa já foi dito que não vai. Então são essas situações que nós temos perdido o verdadeiro sentimento da educação e de uma formação de famílias saudáveis dentro dos nossos lares. Deus nos orientou, irmãos, e Ele trouxe para nós o sentimento de entendermos o que é unicidades e não unidade. Não é estar junto. É aquela história: meu quarto, seu quarto. Eu comprei a cama, eu comprei o guarda-roupa, o computador que você usou eu comprei, as toalhas que você toma banho foi eu que comprei, é só seu. Nós precisamos aprender o que é unicidade, princípio de entender. Graças a Deus, meus filhos saíram da cama, eles arrumam. O meu mais novo, que é o menino, meu Deus do céu,